Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro, onde vamos tratar hoje sobre algo muito especial. E hoje a gente vai falar sobre as dores da vida. Hoje a gente vai começar a falar sobre a formação da ansiedade. E a partir daqui vocês vão receber muitas técnicas, muitas estratégias e muitas ferramentas para conseguir lidar com o transtorno de ansiedade. E sim, é totalmente possível, mas cada um precisa fazer a sua parte. Não existe pílula mágica, não existe nada instantâneo para que seja um efeito duradouro. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa dar início aqui nesse assunto de extrema importância e relevância. E a gente começa a trabalhar a respeito das dores da vida. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessas expressões. Presta muita atenção nisso aqui, gente. As dores da vida. A vida machuca. Existem pessoas que vão passar pela tua vida que vão te ferir, que vão te machucar. Mas existem pessoas que ou já estão ou que chegarão na sua vida que servirão como bálsamo. Tem pessoas que ferem, mas tem pessoas que curam. Jamais deixe de desacreditar nas pessoas, porque existem pessoas que sim, são verdadeiros anjos em nossas vidas. Você tem na sua, eu tenho na minha, e assim nós vamos seguindo essa jornada. As dores da vida, gente, são várias. Eu vou trazer aqui algumas. Primeiro, as experiências que tivemos ao longo da infância. Do 0 aos 13 anos, somos esponjas emocionais. Eu vou repetir. Do 0 aos 13 anos, somos esponjas emocionais e absorvemos muita coisa. É como você pegar aquela esponja verde e amarela de louça nova, tirar do plástico e colocar debaixo da torneira. Ela vai sugar, ela vai absorver absolutamente tudo. Assim somos do 0 aos 13 anos. E as experiências que vivenciamos ali solidificam, gente, muitas das coisas que vivenciamos hoje e que a gente vai chamando de padrão de repetição. Vocês puderam entender de forma mais profunda sobre isso nos encontros anteriores, onde trabalhamos a respeito de crenças, tá? Mas as experiências que tivemos ao longo da infância, por exemplo, o desamor, a rejeição, rejeição paterna, rejeição materna. Só para você ter uma ideia, a ciência fala sobre memória celular. O que é isso, Johnny? Memória celular são pessoas que foram rejeitadas no ventre da mãe. E ali no ventre ficou registrado memórias emocionais da mãe rejeitando aquela criança. Eu quero abrir parênteses e até pedir licença para vocês para trazer um caso aqui, gente, que sempre que eu lembro disso me arrepia. Porque palavras têm poder, sentimentos têm muito poder. Se vocês já puderam assistir a primeira videoaula desse treinamento, onde eu trato lá sobre física quântica, você vai entender sobre o poder das emoções, pensamentos e sentimentos. Você vai entender o que eu estou falando aqui. É um caso, gente, de uma mãe que ficou grávida acidentalmente. Quando eu digo acidentalmente, eu quero dizer que não foi planejado, ok? E era uma mãe, entre aspas, workaholic. Trabalhava muito, de vento em polpa, sabe? De janeiro a janeiro. E quando ela descobriu que estava grávida, foi um baque para ela. E ela rejeitou aquela criança no ventre. Ela passou a gravidez inteira chamando o filho, a filha, na verdade, de coisa. Porque essa coisa aqui agora acabou com a minha vida. Porque essa coisa aqui agora vai acabar com a minha carreira. E sempre era essa coisa. Gente, chegou o 9º mês de gestação. Chegou o período do parto e nada da criança vir ao mundo. Nada da criança vir ao mundo. Já tinha passado um bom tempo do período. Um dia,
essa mãe vai na casa de um tio, o tio e a tia, né? E o tio compreende disso. O tio é estudante da mente humana. E antes daquela mãe ir embora, o tio disse: Eu posso falar com a bebê? Ah, pode falar com essa coisa aqui, fica à vontade. O tio se ajoelhou na frente da barriga dela, acariciou a barriga dela e falou com a criança. E disse para a criança: Você pode vir, você será muito bem-vinda, você será amada. A mamãe fala assim, mas é porque ela ainda não sabe. Quando você vir, você será muito amada. E conversou com aquela criança, beijou a barriga da mãe, a sobrinha, no caso. Quando aquela mãe entrou no carro, eu sempre me arrepio quando eu falo essa história. Quando aquela mãe entrou no carro, ligou o carro e virou na esquina, a bolsa estourou. Vocês acham que isso é coincidência, gente? Em hipótese alguma, aquela criança estava esperando ser aceita para vir ao mundo num ventre em que ela foi rejeitada durante toda a gestação. E a rejeição causa inúmeras debilidades no ser humano, como você pôde acompanhar nos nossos encontros anteriores, onde falamos sobre crenças. Vai afetando a crença de merecimento, capacidade, identidade da pessoa. Então, essa pessoa vai crescendo buscando ser aceita. Muitas dessas pessoas, por exemplo, mulheres, homens também, mas é muito comum em mulheres que foram rejeitadas, acabam buscando aceitação em homens. Então, o primeiro que aparece fazendo juras de amor, ela acha que encontrou o príncipe encantado. E ali, geralmente, entra num relacionamento tóxico, abusivo e acaba aceitando aquela condição porque inconscientemente acredita que é aquilo que ela merece. Então, olha como a rejeição cria debilidades no ser humano. Olha como a raiz de rejeição afeta. A pessoa não se acha merecedora de boas coisas, então ela tem muita dificuldade de receber alguma coisa. Receber um presente, receber elogios, receber alguma oportunidade quando algo bom acontece na vida dela, ela não se acha merecedora. Quando eu digo ela, me refiro à pessoa, pode ser homem ou mulher. E tem mais, gente. Aqui a gente pode abranger uma mulher, uma menina, que não sentou no colo do primeiro homem da sua vida, ou seja, o seu pai, pode gerar ali uma debilidade emocional, ou o que a gente chama de uma fratura emocional, e acabar, entre aspas, sentando no colo da primeira pessoa que aparece fazendo juras de amor. Essa pessoa busca incessantemente aceitação. Essa pessoa busca incessantemente pertencimento. E sabe onde essas pessoas muitas vezes encontram aceitação, encontram pertencimento? Nas drogas, no álcool, porque lá eles dizem: agora você faz parte da nossa família, agora nós vamos cuidar de você. E ali, essa pessoa se sente acolhida, essa pessoa se sente amada. É por isso que eu digo, gente, eu digo para meus pacientes, eu digo: aqui é um lugar para você ser acolhido, acolhido, amado, amada, porque, gente, o mundo já está cheio de ódio. Sim, aqui é um lugar para você ser muito acolhido, muito amado, é um lugar para você ser quem você é. Então, as experiências que você teve ao longo da infância vai gerando dores na vida. Eu abro aspas para uma outra história. Eu atendi, um tempo atrás, uma, uma mulher, depois eu atendi a mãe dela, e depois eu atendi a filha de 12 anos. Ou seja, eu atendi a menina, a mãe e a avó. Quando eu atendi a menina de 12 anos, gente, 12 anos de idade, e conversa vai, conversa vem, eu fiz uma pergunta. Eu disse: Fulana, você sonha em casar e ter filhos? E ela prontamente respondeu que não. Sabe, ela não parou para pensar. Ah, deixa eu ver. Não. Prontamente ela disse que não. Por quê? Porque o lar dela era disfuncional. Pais brigavam de se espancarem.
xingamento, briga. A menina nunca e é uma família muito bem de vida. A menina disse assim, ó, eu não tenho uma lembrança de uma viagem que fizemos em família. Sempre quando saímos, vai os amigos dos meus pais juntos e tem bebedeira, tem briga, tem confusão. O que que cria na mente de uma criança, gente? Se casamento é isso, muito obrigado, eu não quero. Ter filhos para quê, se for para tratar desse jeito? Então, olha como as experiências ao longo da vida vai marcando o emocional. E eu canso de falar, gente, que ansiedade, depressão, pânico ou qualquer outra disfunção emocional é a somatória das experiências que você foi tendo ao longo da vida. E uma hora vai enchendo o teu depósito emocional, a ponto de algum determinado momento ele transbordar. Então, aqui nas experiências ao longo da infância cabe abuso físico, psicológico, emocional, sexual. Um abuso sexual tem o mesmo peso emocional de traumas pós-guerra. A rejeição, o abandono e por aí vai. Experiências ao longo da infância. Lutos e perdas ao longo da vida. Lutos e perdas ao longo da vida vai marcando o emocional da pessoa, vai abalando o emocional da pessoa. E é uma das coisas que eu sempre pergunto para os meus pacientes: você teve alguma perda significativa ao longo da sua vida? E tem muitas pessoas que aqui começam a chorar. Perderam um ente querido, perderam um grande amor para um acidente ou para uma doença, e por aí vai. Isso vai marcando o emocional da pessoa. Isso vai marcando o ser humano. O que mais de experiências ao longo da vida? Desemprego. Às vezes a pessoa conta com aquilo. Chega lá, um belo dia, onde aparentemente seria um dia normal de trabalho, e a pessoa descobre que foi mandada embora. Agora, a segurança dessa pessoa se foi, abala o emocional. O que mais? Abuso, eu já mencionei, mas eu repito, aí aqui, agora, não só na infância, mas ao longo da vida. Atendi, deve ter sido que mês passado, uma paciente que, gente, uma história enlouquecedora. Ela foi abusada pelo padrasto dos 7 aos 12 anos de idade. E depois, gente, a mãe utilizava ela como um produto. Até aos 19 anos, quando ela resolveu dar um basta naquilo ali e desaparecer e ir embora. Ela era remunerada e a mãe sabia disso, abusada até os 19 anos de idade. Gente, isso aqui causa uma dor emocional muito grande. Existem alguns viés aqui, eu não quero, não é o assunto da aula de hoje, mas inconscientemente, muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade terrível de sair do evento traumático que ela passou. Uma pessoa sabe que o abuso sexual marca ela emocionalmente, mas muitas vezes na fase mais adulta, na fase mais consciente, a pessoa acaba. Isso é inconsciente, gente. Eu não estou dizendo que é 100% dos casos, não é. Mas pode vir a acontecer da pessoa, em algum grau, em alguma instância, entre aspas, sentir um certo prazer no objeto traumático, como, por exemplo, o abuso. Então, ela acaba atraindo pessoas ao longo da vida dela que vai abusar dela. Abusos, então, físico, psicológico, emocional, sexual, desilusão amorosa. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca passou por algo semelhante e que abala o emocional? Foi hoje, acho que foi hoje que eu atendi uma paciente. Foi hoje, eu atendi uma paciente que ela encontrou finalmente o grande amor da vida. No primeiro relacionamento, ela era maltratada, ela era colocada para baixo, ela era ridicularizada no meio dos amigos do ex-marido, e por aí vai até um dia que ela colocou um ponto final. Depois, ela encontrou o príncipe encantado, que fazia
tudo o que ela não teve no relacionamento anterior. E um belo dia, eles estavam conversando na madrugada, e ela disse que lembra disso até hoje, assim. Isso não tem muito tempo, mas ela lembra, uma memória muito recente. Eles estavam conversando na madrugada e ela disse: Olha, tiveram algum desentendimento ali? Ela disse: Olha, para mim tá tudo bem, se para você não está bom, avisa. E ele disse: Não, não está bom. Pegou as coisas dele e sumiu, foi embora. E até hoje ela disse que não tem explicação o término. Até tentou contato depois, tudo mais, mas foi uma desilusão muito grande, porque ela veio de um relacionamento frustrado, onde ela era ridicularizada, com a autoestima colocada lá embaixo, e depois encontrou alguém que fazia tudo oposto, e um belo dia desapareceu e foi embora. Marca o emocional da pessoa. Encontrar um grande amor, alguém verdadeiramente significativo, alguém que a trate com devido respeito e honra, mas daí eu sempre digo, né? Quem ama mostra isso com atos e ações, não com palavras. Perdoe a expressão, mas dizer que ama, qualquer idiota aí na esquina consegue falar. Mas e provar isso com atitudes? Um homem de verdade está ao lado da pessoa amada no seu pior momento, para depois poder desfrutar do melhor momento da pessoa. Então, assim, gente, desilusão amorosa marca demais o emocional da pessoa. O que mais? Divórcio. Um divórcio marca o emocional, tem o mesmo peso emocional, tem a mesma dor emocional de uma perda, de um luto. Afinal, é uma história construída ao longo de muitos anos que, de repente, ó, se quebra, se parte. Embora tem pessoas que digam, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e pode ser que foi, mas naquele momento é uma dor terrível. Imagina, gente, um casamento que durou aí, sei lá, 10, 15, 20 anos e de repente se quebra. Mudança de rotina, mudança de tudo. A pessoa muitas vezes tem que assumir responsabilidades. Muitas mulheres acabam assumindo todo o peso porque o homem não é homem o suficiente sequer para arcar com questões financeiras e por aí vai. E por aí vai. Então, marca demais o emocional o divórcio também. Traição. A dor emocional de uma traição também é equiparado a traumas pós-guerra. Gente, uma traição. Imagina essa taça aqui. E eu taco ela no chão e ela quebra. Eu posso tentar colar, gente. Nunca mais será a mesma. Nunca mais é a mesma coisa. Pode haver o perdão, e aliás, deve haver o perdão. Se a pessoa vai escolher continuar junto ou não é outra coisa, mas o perdão deve acontecer para que a pessoa possa ser livre emocionalmente. Quando a pessoa não perdoa, ela se torna escravo do agressor, ela se torna escravo do traidor, e por aí vai. Então, tudo isso aqui, gente, são experiências ao longo da vida. São as dores da vida. Tem muitos outros, é claro, mas eu enxuguei aqui para poder trazer para vocês os principais. E tudo isso aqui vai formando o que a gente chama dos filtros mentais. Os filtros mentais são os óculos pelos quais a gente enxerga o mundo. Não pense você que uma pessoa que passou por um abuso sexual ao longo da vida enxerga a vida da mesma forma que uma pessoa que não passou por isso. Não pense você que uma pessoa que perdeu um filho atropelado por uma pessoa bêbada ou alguma outra coisa semelhante. Mas vamos lá, vítima de bala perdida. Não pense você que uma mãe que passou por uma experiência como essa enxerga a vida da mesma forma que você que não passou por isso. Então cada um teve as suas experiências de vida que foi criando os filtros mentais. E os filtros mentais é a forma que a gente enxerga o mundo. E muitas pessoas, por conta das experiências que teve ao longo da vida,
vestiu uma armadura, vestiu uma carapaça. É como aquela, eu não sei, cada lugar chama de um jeito diferente, mas é como, aqui a gente chama de bicha cabeluda. Aquela lagartinha que tem preta, tem marrom, tem verde. Quando a gente encosta, o que que acontece, gente? Queima. É o mecanismo de defesa daquela bicha cabeluda. Eu me esqueci uns nomes que tem por aí, gente. Mas enfim, vocês sabem do que eu estou falando, né? Encosta, queima, e é o mecanismo de defesa daquela bicha cabeluda, ou seja lá como você chama. Estou tentando lembrar de um nome aqui que me falaram nesses dias, me fugiu agora, gente. Mas enfim, se alguém lembrar aí, manda aqui no chat aqui, tá? O que que acontece? O que que acontece, gente? Muitas pessoas, por causa das experiências que teve ao longo da vida, cria essa armadura. Por exemplo, uma pessoa que teve experiências negativas com uma mulher que teve experiências negativas com um homem. Centopeia, muito bom, Bruna. Uma pessoa que teve experiências negativas com um homem, lagarta. Enfim, tem vários nomes aí. Tem um outro que eu estou tentando lembrar que me fugiu agora. Alguém falou isso numa taturana, isso aí, justamente. Então, bem, vocês entenderam o que eu quero dizer. Eu atendi uma moça de. Hoje ela está com 33 anos de idade e ela hoje quer se relacionar, mas não consegue. Ela diz, Johnny, aparece pessoas até interessantes e eu faço alguma coisa que afasta essas pessoas. E ao entender a história de vida dela, ficou muito claro para mim. Com 3 anos de idade, o pai dela foi embora. Abandonou, nunca mais deu sinal de vidas. Com 6 anos, ela foi abusada sexualmente por um tio. Com 9 anos, ela foi abusada sexualmente por um vizinho. Com 16 anos, ela encontra um primeiro namorado e esse namorado espanca ela. A experiência que ela teve com homens, totalmente negativa. Hoje, com 32, 33, ela quer se relacionar, mas ela não consegue. Por quê? Porque criou um filtro mental sobre homem que gera o quê, gente? Uma resposta automática do cérebro. É o mecanismo de defesa dela. Ela acaba, entre aspas, sendo grossa, sendo estúpida, tendo atitudes e comportamentos que afastam a pessoa. Por quê? É o mecanismo de defesa dela. Enquanto ela não ressignificar esses eventos traumáticos que ela teve ao longo da vida, essa armadura vai estar ali. Eu quero que vocês gravem uma coisa, gente. Presta muita atenção nisso aqui, que isso aqui muda a vida. O cérebro, diante de algo que está por acontecer, busca no passado uma história semelhante para dar um sentido e um significado para aquilo. Eu vou repetir. O cérebro, diante de algo que está por acontecer, busca no passado uma história semelhante para dar um sentido e um significado. Se o repertório que tem aqui for negativo e ruim, a resposta vai ser negativa e ruim. O exemplo dela, o repertório sobre homens é negativo. Então, opa, está se aproximando um homem. O que eu tenho de contexto aqui sobre homem? Só coisas ruins. Então, o cérebro cria um mecanismo de defesa e faz com que a pessoa se auto-sabote, por mais que conscientemente, e ela me disse isso, Johnny, eu quero, mas não consigo. Por mais que conscientemente ela queira, existem esses sabotadores por conta do repertório que ela tem das experiências ao longo da vida que criou os filtros mentais dela. A forma que ela enxerga os homens, negativo. Eu estou dando o exemplo de homens, mas poderia ser qualquer outra coisa, gente. Só para utilizar como exemplo aqui, pode ser qualquer outro evento, tá? E então, cria as experiências que tivemos ao longo da vida, cria esses filtros mentais. E é por isso que a gente não pode julgar as pessoas. É por isso que nunca foi nos outorgado o direito de julgar alguém. Porque quando eu julgo alguém, eu estou desconsiderando a história de vida desta pessoa. Quando eu julgo alguém, nossa, fulano é alguém difícil, hein? Eu estou desconsiderando os traumas que ela passou ao longo da vida. Não justifica, mas explica.
Nossa, fulano é difícil de lidar. Fulano é tóxico. Você sabe o que essa pessoa passou ao longo da vida? É um tanto quanto uma falta de respeito. É um tanto quanto uma falta de consideração com a história de vida desta pessoa. E é por isso, gente, que não podemos julgar as pessoas. Quando a gente aponta um dedo para a pessoa, estamos desconsiderando tudo que ela passou ao longo da vida. Deixa eu te falar algo. É muito difícil a gente dar aquilo que a gente não recebeu. Eu vou repetir. É muito difícil a gente dar aquilo que a gente não recebeu. É muito difícil dar amor se você não recebeu amor. Uma mãe que não ama sua criança, seu filho, sua filha, a gente chama isso de padrão de repetição. É muito difícil quem nunca ouviu dos pais eu te amo, dizer eu te amo. É muito difícil a gente dar aquilo que não recebeu. Se a pessoa não recebeu amor na infância, é muito difícil ela dar amor. Eu, Johnny, não tenho uma lembrança de um dia eu ter ouvido dos meus pais eu te amo. Se um dia eles me falaram, eu não tenho lembrança, mas eu acredito que não. Foi muito difícil para mim ao longo da vida, gente, dizer eu te amo. Foi uma barreira que eu tive que quebrar, porque eu não tinha isso no meu repertório. Foi muito difícil até hoje, gente. É mais leve, mas até hoje é um desafio para mim dizer para os meus filhos eu te amo. Eu tenho 3 filhos, 11, 14 e 16 anos. É desafiador para mim, mas eu pratico para quebrar isso, porque é difícil demais a gente dar aquilo que não recebeu. Eu quero deixar para vocês, como sugestão, anotem aí, para quem vai assistir a gravação, eu vou colocar esse vídeo na gravação. Aqui ao vivo fica um pouco complicado, até por questão do tempo. Mas esse vídeo tem 8 minutos. Se chama Vida Maria. Procura no YouTube, é um vídeo de 8 minutos. Escreve aí e procura depois, gente. Se você quiser assistir assim que acabar aqui, vai fazer muito sentido para entender o que é padrão de repetição. É uma animação, é um videozinho, tá? De desenho chamado Vida Maria. E vocês vão ver ali o que é passar de geração para geração atitudes e comportamentos. Você conhece pessoas que dizem assim, ó, eu nunca vou fazer com meu filho ou com a minha filha o que meu pai ou o que minha mãe fez comigo? E quando de repente a pessoa se dá conta, ela está fazendo exatamente a mesma coisa? Padrão de repetição. Até que alguém na geração resolve dar um basta. E esse alguém pode ser você. Não é à toa que você está aqui. Você pode quebrar padrões de repetição que vem, quem sabe, há muito tempo na tua família, na história da tua família. Você pode quebrar o que muitas pessoas chamam de maldição hereditária. Você pode ser a pessoa que vai escolher transcender. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você pode ser a pessoa que vai romper a história da tua família, da tua geração. Não importa quem foi teus pais, não importa o que fizeram ou deixaram de fazer. Para quem tem filho, o que importa é quem é o pai dos seus filhos. O que importa é quem é a mãe dos seus filhos. É isso que importa. Seus pais fizeram o melhor que podia com os recursos que tinham. Se você parar para prestar atenção na história deles, provavelmente foi isso que aconteceu com eles também. E é difícil a gente dar o que não recebeu. A gente vai falar sobre isso, gente, em um encontro muito específico, onde eu vou falar sobre ancestralidade, sobre honrar os ancestrais. E ali é um bálsamo de cura para muita gente, porque muitas pessoas passam a vida julgando e criticando o pai, a mãe. Eu não estou dizendo que justifica o que fizeram ou deixaram de fazer, mas
Existe algo, gente, na ciência e para quem acredita, neste livro aqui também, ó, chamado Bíblia Sagrada. Não é só aqui neste livro, a ciência também defende, chamado honrar pai e mãe. Ali não diz para você honrar se eles foram bonzinhos. Se seu pai e sua mãe forem bonzinhos com você, você deve honrar eles. Não. Ali diz simplesmente honra. E honrar não é concordar com o que eles fazem ou deixam de fazer. Honrar não é você ter que conviver diariamente. Não. Mas eu vou deixar para falar sobre isso no encontro específico. Só que, gente, neste livro aqui, para quem acredita nele, este é o primeiro mandamento com promessa. Porque diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. Longevidade. Mas a gente vai falar sobre isso posteriormente em outros encontros. Então é muito difícil a gente dar o que não recebeu. Assista o vídeo chamado Vida Maria. Vida Maria vai ficar muito claro isso aqui para vocês. Maria José. Oh, Maria José, tu não tá me ouvindo chamar, não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Bença, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Vem aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenha tudo. Isso tudo, gente, isso tudo gera o que a gente chama de gatilhos de memória inconsciente. E aqui vai cair algumas fichas para vocês. Talvez isso já aconteceu com você, ou talvez já aconteceu com alguém próximo. De, por exemplo, a pessoa sair de casa e está tudo bem. Ela está indo trabalhar, ela está no seu estado de espírito normal, tá tudo certo, não aconteceu nada de ruim. Enfim, é um dia normal. Ela está bem com ela mesma. Eu vou usar o exemplo de uma mulher, gente, só para facilitar aqui, mas poderia ser qualquer outro exemplo, tá? Mas vamos dizer que essa pessoa do meu exemplo aqui seja uma mulher. E ela saiu de casa e está tudo bem com ela. E de repente, dá uma angústia. De repente, dá uma dor no peito e uma vontade de chorar, entre aspas, do nada. E ela diz, nossa, estava tão bem, de repente deu uma angústia, uma vontade de chorar, eu não sei por quê. E de fato, conscientemente, a pessoa não sabe por quê. Eu vou dar um exemplo que pode ter acontecido, mas que poderia ser milhares de outros exemplos. Pode ser que essa mulher, que estava bem, passou na frente de uma escola ou de uma creche
E ela viu isso tudo inconsciente, gente. Ela viu ali um pai abraçando a filha, dando um beijo no rosto e dizendo: "Pai te ama". E esta mulher nunca recebeu um abraço do pai, ou tem saudade do abraço do pai. Esta mulher talvez nunca ouviu do pai "eu te amo", ou talvez é um pai que já partiu e ela tem saudade de ouvir "eu te amo" do pai. E ali gerou um gatilho de memória inconsciente. E ela, a criança interior dela, que está ali dentro, gritando, sente saudade disso. E aí, a forma que as emoções têm de se manifestar é provocando essa angústia, essa vontade de chorar que aparentemente é do nada, nunca é do nada. Os nossos 5 sentidos são porta de entrada das nossas emoções. Principalmente visão, audição e olfato. Por exemplo, não sei se já aconteceu com algum de vocês, comigo já, está na rua, talvez no centro da cidade, de repente o cheiro de uma sopa que te arremete à sopa da sua avó. Aconteceu já comigo, de eu lembrar da sopa da minha avó. Então, os nossos 5 sentidos, principalmente a audição, visão e olfato, despertam memórias inconscientes. Por exemplo, você está passando no centro da cidade, ou você está no seu carro dirigindo, ou no meio de transporte que você utiliza, e está com o rádio ligado. De repente vem uma música, e aquela música, a audição, te arremete a uma boa lembrança. Quem sabe há alguém que você passou algum momento com essa pessoa, e essa música foi marcante para vocês dois. Quem sabe um lugar, uma viagem que você fez, um show que você foi, te arremete a memórias. São gatilhos de memória inconsciente, e às vezes você está ali no teu carro ouvindo aquilo, daqui a pouco as lágrimas começam a rolar. Gatilhos de memória inconsciente. Então nunca é do nada. É que conscientemente e racionalmente a gente não se dá conta daquilo ali. Isso tudo, gente, vai enchendo o nosso depósito emocional. E vai marcando a nossa vida. E vai marcando a nossa vida. A gente precisa ter geração de memórias. A gente precisa ter formação de memórias. E essas memórias, nenhuma é desperdiçada. Como eu falei nos encontros anteriores, o cérebro escolhe, durante a fase do sono REM, memórias específicas para levar para a memória de longo prazo. Então, coisas que a gente lembra. E as outras fica na memória inconsciente. E eu vou trazer uma ressalva de algo que eu já falei nos encontros anteriores, mas que faz muito sentido com esse assunto aqui. O que você vê, ouve e sente antes de dormir é uma das probabilidades de coisas que o cérebro vai escolher para levar para a memória de longo prazo. Então, cuidado, gente, com o que você consome antes de dormir. Sabe? Novela, que só tem traição, só tem mentira, jornalismo, gente. Jornal, só tem notícia negativa, ruim, que não traz nada que vai te agregar de fato. Filme de terror, ou coisa do tipo. São essas coisas que se você teve contato com isso antes de dormir, que o cérebro vai levar para memórias de longo prazo. E é por isso que a pessoa, durante o sono, muitas vezes sonha com essas coisas. Sonha sobre traição, sonha sobre assalto, enfim, e por diversas coisas. Então toma cuidado com aquilo que você consome perto da hora de você ir dormir. O ideal é que você vá desacelerando, desligando, saindo das redes sociais, sabe? Menos estímulos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá, gente? Então isso tudo vai formando esses gatilhos de memória inconsciente.